Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso do Embaixo dos Dedos. Ele vai funcionar praticamente como um fast food musical. Nós vamos trabalhar coisas do dia a dia e elementos que você pode já pegar e usar, assim como um fast food. Você não precisa ter tanto conhecimento para já aplicar aquilo que a gente vai trabalhar nesse mini curso. Eu quero trabalhar nessa primeira aula uma noção básica sobre pentatônica maior e pentatônica menor. Então vamos lá, a gente vai partir para a utilização de dois shapes, são bem fáceis de usar. Quando eu penso na penta maior, o que compõe uma penta maior? Tônica, segunda maior, terça maior, quinta justa e sexta maior. No caso, a gente pega uma escala maior e subtrai duas notas, que seria o sétimo grau e também o quarto grau. Então ela ficaria basicamente isso aqui: Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Na nossa aplicação do fast food, a gente vai pensar nesse shape, que ele é um shape que pode se repetir facilmente. Seria, eu tenho o dedo 1 no Dó, ou o dedo 4 ou o dedo 3, eu tenho esse arrasto do Dó, Ré, Mi. Ó. Então eu posso ter Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E de novo, Dó, Ré, Mi. Mas se eu tivesse daqui mais... Ou, se fosse num 6 cordas, vocês perceberiam que repete o mesmo shape. Se eu tiver desde o Cisão, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Certo? Uma aplicação fácil de utilizar, é uma escala de fácil aplicação. Isso, quando eu penso para o maior, eu posso ter várias situações de harmonias, que eu estou trabalhando, por exemplo, um Sol maior, né? E se eu for utilizar num Dó maior, eu vou fazer a mesma coisa que a partir de Dó. Se eu tivesse nessa mesma sequência aqui um Mi maior, então a aplicação é a mesma, o shape é o mesmo. Se fosse em Sol, Dó e assim por diante. Então o legal, para você conseguir deixar isso bem embaixo dos dedos, trabalhar isso de uma maneira bem focada, é quando você pega várias tonalidades, por exemplo, o ciclo das quartas, e você consegue visualizar essas tônicas. Então, por exemplo, eu começaria por Dó, depois Fá, Si bemol, Mi bemol, depois Lá bemol, depois Ré bemol, Sol bemol, Si, Mi, Lá, Ré, e cheguei no Sol de novo para terminar. Finalizaria em Dó, começaria tudo de novo. Por que eu gosto de estudar em todos os tons? Porque vai te prevenir no futuro, você vai conseguir enxergar a tônica muito mais fácil. Por quê? No embaixo dos dedos a gente faz um trabalho mais aprofundado disso. Por exemplo, se você enxerga a tônica em um shape, no embaixo dos dedos, no programa de formação, você consegue visualizar isso aqui pelo braço todo. Você não fica preso só a um desenho, né?
Você teria um desenho pensando na tônica antes da tônica, depois na tônica, depois a tônica, depois um desenho de ponte e aí a ideia do programa de formação é a gente aprofundar mais isso. Mas com esse fast food, dá para você ter uma noção de que você já pode usar e já pode sair aplicando. Então, se você tem uma harmonia que tem acordes maiores, pode ser um acorde dominante ou um acorde maior ou com sétima maior, tanto faz. Porque a penta não tem a sétima, então você vai poder aplicar. Se fosse um sol com sétima, aquele mesmo exercício com o arrasto ou alguma outra penta que você tiver embaixo do dedo, vai funcionar do mesmo jeito. Agora, normalmente numa harmonia também tem acordes menores, então eu gosto de pensar em dois shapes da penta, como eu tinha falado no início do vídeo, justamente por causa disso, porque você vai ter um shape pro maior e um shape pro menor. Os shapes, na verdade, são os mesmos, mas muda muito quando você troca o ponto de referência. Então eu vou trabalhar, por exemplo, Dó menor para ficar fácil a visualização do shape diferenciado. Porque se eu pensasse como um Lá menor é relativo de Dó, você perceberia que é o mesmo shape, só que mudou o ponto de referência. Vamos pensar em Dó menor, porque a gente vai pensar Dó maior ou Dó menor. Então Dó maior, 1, 3, arrasta, 1, 3, certo? Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E aí repete. Já para penta menor, a gente vai pensar assim, vou pensar com a tônica na corda Mi, para dar para a gente chegar até mais embaixo um pouco. O arrasto vai estar embaixo, então a gente vai pensar a tônica como o dedo 3. Então eu tenho Dó no dedo 3, e vou ter aqui embaixo, ó, Mi bemol, Fá, Sol, arrasta. Aí agora, Si bemol, Dó. Então, e aqui eu tenho as 5 notas da penta menor. Repara que o arrasto está embaixo. Então, ó, se eu vou groovar, estou em Dó menor. Vê que essa sonoridade é bem conhecida, é uma sonoridade bem legal para aplicação de acordes menores, né? E você pode ver que só de você combinar essas notas já te soa um groove bem legal. Então o que eu falava no começo de pensar em dois shapes é justamente por causa disso. Vamos pensar numa situação de uma harmonia corriqueira, que acontece fácil em músicas pop, pode ser numa música da igreja, ou numa música que você conheça, pop, né, mundial aí. Vamos pensar aqui no acorde de Sol, Dó, Mi menor, Ré maior e Dó. Como eu penso quando eu toco esses acordes? Eu penso nele como shapes de violão, né? Se eu fosse tocar no violão, seria Sol maior, depois Dó maior, Mi menor, Ré maior e Dó, né? Dessa forma eu pensaria no violão, eu teria que pensar em uma forma, em um shape. Quando eu conduzo as músicas, eu penso também em shape, mas eu posso pensar nesse shape que a gente acabou de aprender. Se eu tenho o Sol maior, 1, 3, arrasta. Se eu estou em Dó, é o mesmo shape. Dó maior também. Se eu estou em Mi menor, lembra que o Mi menor, o shape começa pelo dedo 3.
certo? Ré maior e Dó maior também. Então, quando eu vou conduzir as músicas, eu posso pensar numa ideia repetitiva para ficar fácil de você assimilar, mas ela vai soar exagerado, porque a gente não conduz as músicas fazendo frase toda hora. Seu amigo guitarrista, o tecladista vai ficar louco com você. Mas, a nível de estudo, é muito importante você exagerar, porque é assim que você se experimenta, você cria situações do dia a dia para você estar aplicando. Então, vamos lá. Eu vou pensar num groove bem simples, mas para eu pensar em usar todas as notas da penta. Então, como se fosse... Então o groove seria esse, ó. Sol, aí eu tenho uma nota morta, tenho uma ligadura do Lá pro Si, outra nota morta, e aí vem a ligadura do Ré pro Mi. Sol, Dó, Mi. Repara que no Mi eu fiz a ligadura embaixo. Perdão. Repara que no Mi eu fiz a ligadura embaixo. Essa aplicação ela pode parecer simples, porque você está usando como um shape. A ideia é essa. No dia a dia você está aqui. Mas na realidade você não vai usar isso, você vai usar às vezes como uma frasezinha de passagem, você estaria tocando... Certo? Então você vê que você já pode aplicar. Se você tiver um pouquinho mais de notas, você vai ver que você consegue se desprender mais da tônica. Essa primeira abordagem é para você ver que você tem notas ao redor da tônica e que você não precisa ficar só nela, você também pode trabalhar essas outras notas. É claro que se você dominar um pouquinho mais sobre arpejos, tiver um pouquinho mais embaixo dos dedos sobre tétrades, você vai ampliar o seu campo de ação e vai conseguir tocar com mais liberdade. Essa é a ideia. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre slap. Então não perca a nossa próxima aula e a gente se vê lá.